Olá, meninos. Voltamos. Vamos continuar a aula de geografia. Nós vamos fazer correção de exercício, tá? Módulo 4, página 14. Isso, na aula anterior nós começamos a falar, né, sobre os processos migratórios, as imigrações, não é? Dentro dos países desenvolvidos, não é? Em relação aos subdesenvolvidos, não é? E aos países vizinhos, que no caso dos migrantes aí, refugiados, não é? O outro tipo de migração aí, os refugiados, né? Que buscam aí os países vizinhos mais próximos, porque eles pensam no retorno para os seus países de origem, não é verdade? Temos aí, né, a busca pelas melhores condições de vida em relação ao trabalho, não é? A busca pelo trabalho. E nós temos também a xenofobia, não é? Aonde os imigrantes sofrem, né, preconceito, porque são diferentes, têm cultura diferente, têm tradição diferente e muitas vezes são taxados por terem o objetivo de retirada de trabalho da população local, não é verdade? Bom, tudo isso nós falamos anteriormente. Tem aí os textos registrados sobre o assunto, vocês leiam para facilitar aí a compreensão e a resolução de exercício, tá bom? Vamos para o módulo 4, na página 14. Vamos fazer a correção do exercício? Então, vamos lá. Abram aí o livro de vocês e vamos iniciar a correção. Ótimo. Leia o trecho da reportagem abaixo. OMS declara epidemia de ebola emergência sanitária internacional. Países afetados terão que vigiar fronteiras, aeroportos e portos. A OMS também pediu ajuda à comunidade internacional. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou nesta sexta-feira, 8/8/2014, a epidemia de ebola no oeste da África uma emergência. O Comitê de Urgência da OMS, que se reuniu na quarta e quinta-feira em Genebra, considera de forma unânime que são dadas as condições para declarar uma emergência de saúde pública de alcance mundial, indicou em um comunicado. Com isso, os países afetados pela epidemia vão ter que adotar, entre outras medidas, exames para detectar o vírus em aeroportos, portos e postos de fronteira, em todas as pessoas que apresentarem febre e outros sintomas semelhantes ao do ebola. Bom, meus amores, essa é uma declaração, não é, feita pela OMS, não é? Foi publicado no G1 Ciência e Saúde Extraordinária, né? No ano de 2014, certo? Bom, nós temos aí uma palavra que é bem parecida com o que a gente está ouvindo recentemente, né? Que nós estamos ouvindo constantemente. A pandemia e a epidemia são duas palavras aí que estão bem associadas, mas
mais de abrangência, né, diferenciada. A epidemia, meninos, é algo que acontece em alguns países, né? Ou em um país, né? Em vários estados, ou em alguns países, não é? Mais próximos ali. Alguns. Quando se fala pandemia, nós estamos falando de uma proporção, de uma abrangência maior. Estamos falando aí da ocorrência mundial, não é? Não são 2, 3, 4, 5 países. São todos os continentes, não é? São países em todos os continentes. Então, a proporção da pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora, que é a pandemia do coronavírus, ela é proporcional uma abrangência mundial. E a epidemia é uma abrangência em proporção de quantidade menor de estados, de países, não é? Que são afetados. Bom, no caso, nós estamos vivenciando a pandemia do coronavírus, não é? A Covid-19 aí. E nesse caso do texto, né, dessa epidemia, é o ebola, né? É o ebola. Vamos lá, então. Letra A. Qual é o principal assunto abordado aí no texto, né? Nesse texto acima. O que você colocou? Não tem como, né? Bom, é isso que você pensou, é o que a gente leu, né? Qual é o principal assunto aí que está sendo tratado, né? Na reportagem aí. Bom, a reportagem, ela trata da emergência, né? Da epidemia de ebola, né? No oeste da África. Então, para que essa epidemia não ultrapasse, né, as fronteiras do continente africano, não é? É pedido aí, então, uma atitude, uma ação emergencial, né? Controlando os portos, controlando os aeroportos, controlando aí a entrada e a saída dessa população, né, dentro do continente africano, né, especificamente aí nos países, né, que estão localizados a oeste da África, né. A letra B. De que maneira as migrações populacionais podem interferir na disseminação do vírus? Bom, vamos pensar. Migração, sai de um lugar para o outro, aí você vai ter contato, vai se relacionar com outras pessoas, vai se locomover de um lado para o outro, não é? E aí vamos pensar na disseminação desse vírus, no espalhar desse vírus. Então, vamos pensar, de que maneira as migrações populacionais, não é? A população andando de um lado para o outro, de um país para o outro, de um continente para o outro, de que maneira as migrações populacionais podem interferir na disseminação do vírus? Vocês acham que pode? Como que isso pode acontecer? Muito bem. Os fluxos populacionais atuais ocorrem em quantidade cada vez maior, né? Que no passado, que antes do processo de globalização, não é? Dos acordos comerciais e populacionais, antes de termos aí a globalização trazendo para nós uma possibilidades, não é?
de transporte, de mais rapidez, de mais fluidez, não é? Nos aviões, nos navios, nos carros, não é? Então a globalização ela está aí, ela contribui para isso também, não é? Então está tudo relacionado. Agora nós temos, na atualidade, nós temos uma quantidade e uma possibilidade de locomoção muito maior em relação ao passado, né? E essa intensa migração, essa intensa locomoção aí favorece a dispersão do vírus pelo mundo. É por isso que é necessário fechar os portos, fechar os aeroportos, não permitir que pessoas de um país, de um continente viajem até o outro país, até mesmo de um estado para o outro, de uma cidade para outra, o que acabou acontecendo agora com a pandemia, não é? Porque essa locomoção de um lado para o outro facilita, não é? Facilita o contágio, né? Facilita levar e trazer os vírus. Então, como é que a gente organiza essa resposta aí? Os fluxos populacionais atuais ocorrem em quantidade cada vez maior que no passado, certo? E essa intensa migração favorece a dispersão, não é, do vírus pelo mundo todo. O que antes era uma pandemia localizada em um país, em um continente, pode se disseminar por outros países, porque se uma pessoa foi e trouxe o vírus, ela vai passar para outras pessoas no trajeto e na chegada, não é? Na permanência em outro país. Bom, a número 2. De acordo com o que você estudou, com o que nós estamos estudando, não é? Ainda estamos, o desemprego existe nos países desenvolvidos, o desemprego existente nos países desenvolvidos está relacionado à presença de imigrantes. O que vocês acham? Justifica aí. Está relacionado ou não? Tem algo a ver? Né? Não, gente, não totalmente, não tem essa responsabilidade, esse peso todo, né? O desemprego existente nesses países está relacionado mais ao processo econômico nesse mundo globalizado do que propriamente aos movimentos demográficos, né? Que neles ocorrem. Então, assim, o processo de globalização, ele cada vez mais está mudando, não é? Reestruturando as atividades econômicas, está muitas das vezes alguns trabalhos sendo extintos, outros trabalhos estão sendo desenvolvidos por máquinas, por assessorados pela própria tecnologia que a globalização vem trazendo, não é, para esse cenário atual, e não é simplesmente a demografia, né, o deslocamento demográfico, a população migrando de um lado para o outro que vai fazer com que o desemprego aumente em um determinado lugar. Vai acontecer de não ter emprego para todos, mas não é a imigração que vai fazer que vai ocupar. Não são pessoas de outros países que vão ocupar o emprego das pessoas de origem. Em grande parte, não. Porque muitas vezes aquelas pessoas elas vão ocupar subempregos ou
elas muitas vezes não têm nem a chance de acessar alguns empregos, ou então elas já têm ali a possibilidade de um emprego estruturado para a sua própria profissão, né? A sua mão de obra ali é qualificada para determinada área. Então, que são os chamados os cérebros, né? Os cérebros, deixa eu encontrar a palavra correta aqui para falar para vocês. Os cérebros, não, fuga de cérebros, né? Que são os qualificados para determinadas áreas. Então, não está totalmente relacionado com o desemprego, não, meninos. Como é que a gente estrutura essa resposta aí? O desemprego existente nesses países relacionados, está relacionados aí, né? Mais ao processo econômico do país, não é? Nesse mundo globalizado, do que propriamente aos movimentos, né? Demográficos, aos movimentos migratórios, né? Que se dirigem a determinada, ou que ocorrem em determinada localização, localidade, a país, não é? Desenvolvido, certo? Bom, vão pausando o vídeo, vão anotando, vão lendo os textos, corrijam o exercício. Quando conferirem, fizerem, terminarem, concluir a correção, posta lá na agenda eletrônica. Porque isso, essa postagem, ela favorece a sua participação, certo? No mais, um abraço fofinho, um beijo carinhoso e até a próxima aula. Tchau!